A paz do Senhor a todos os meus amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a vida de cada um. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos para nós lermos um texto das Sagradas Escrituras no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo de número 12 também. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 12. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Está aí um conselho do apóstolo Paulo. Ele está dando algumas orientações, algumas diretrizes da atitude do verdadeiro cristão, do verdadeiro líder cristão, como deve se comportar, o versículo 9, entre o versículo 9 e o versículo 21, o apóstolo Paulo está ensinando como o verdadeiro cristão, o líder cristão, se relaciona com seus irmãos e, em si, com a sociedade como um todo. Mais especificamente, neste versículo, estão aqui 3 atitudes que jamais pode faltar na vida de um cristão. De alguém que diz servir a Deus. E é de suma importância nós termos em conta, meus amados irmãos, de que dizer que serve a Deus e servir a Deus existe um oceano de distância. Uma coisa é eu achar que sirvo a Deus. Uma coisa é eu pensar que sirvo, outra é realmente servir. E quantos de nós enganados, até pela nossa soberba, pelo nosso eu, ficamos aí achando que estamos servindo. Mas aqui aqui está o retrato de atitudes que comprovam, né? E é bom a gente começar fazendo este autoexame, para ver se realmente eu sirvo a Deus. A primeira atitude que jamais deve faltar no serviço do Senhor, todo aquele que diz servir a Deus, e quando servimos a Deus, por conseguinte, nós servimos a igreja. Porque se nós não servimos a igreja de Deus, então também não servimos a Deus. E se não servimos a Deus, então estamos nos enganando. É importante e é salutar para as nossas almas que tenhamos este princípio de serviço, porque o serviço, meus amados irmãos, é a demonstração prática da fé. É a atitude diária que prova e comprova o nível da minha fé. Porque discurso não é o mesmo do que atitude. Não são o mesmo, não tem o mesmo resultado que ações. Não é de suma importância nós pararmos e refletirmos quem somos no serviço do Senhor. E Paulo apresenta, sugestionando aos irmãos de Roma que estão no centro. Roma, neste momento do primeiro século da era cristã, é o centro da terra. Quando nós lemos atentamente o livro de Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo elenca a maior lista sequencial de práticas pecaminosas de uma sociedade. Ele apresenta 23 práticas pecaminosas em Roma, no capítulo de número 1. É no meio desse contexto de sociedade que está vivendo os cristãos que estão em Roma. E Paulo escreve a eles
neste versículo especificamente, que para eles sobreviverem e para eles servirem bem no reino de Deus, não poderia lhes faltar 3 atitudes. A primeira atitude que eles deveriam ter é a atitude que é uma marca de todo aquele que tem o nome escrito no livro da vida. É uma marca de todo aquele que diz servir ao Senhor. É a marca do cristão que tem comunhão com o Espírito de Deus. Tendo nascido de novo, esse cristão verdadeiro, este cristão ao qual representa o perfil do cidadão do céu, ele tem como marca constante a alegria. Essa alegria, meus amados irmãos, ela não é circunstancial. Ela não é uma alegria passageira e nem uma alegria baseada em prazeres que somente por um momento deve ser vivido. Essa alegria que Paulo está falando é uma alegria permanente. Aos Gálatas, capítulo 5, Paulo vai escrever acerca do fruto do Espírito e vai apresentar uma palavra correlacionada com essa, chamado gozo, que é sinônimo. Alegria e gozo são sinônimos. Mas aqui, especificamente, Paulo apresenta um argumento sólido para jamais faltar no serviço, jamais faltar na vida daquele que diz servir a Deus, a alegria. Porque esta alegria, ela é fundamentada em algo muito além do que nós vivemos nesta esfera. Neste tempo, nesta época, ou a vida que é tão curta, tão passageira, tão rápida, né? Se nós pensarmos que os dias, as horas, os segundos parecem voar, né? Outro dia estávamos brincando como criança, outro dia éramos adolescentes, jovens, hoje os cabelos já branquearam. E assim a vida passa depressa. E esta vida aqui, no serviço do Senhor, é a única coisa que realmente permanece. É o único desta vida que podemos levar para a eternidade. É o serviço do Senhor. Mas o apóstolo Paulo dá a nós um argumento extraordinário para nunca perdermos a alegria. Apesar dos apesares, apesar dos cai, levanta, apesar das dificuldades, das lutas invencíveis, os gigantes que parecem ser invencíveis, as batalhas que se nos dispõem, se nos propõem, ele apresenta para nós a alegria na esperança. Pois bem, argumentando isso, o apóstolo Paulo diz que a esperança ela não traz confusão. E escrevendo, o apóstolo Paulo escrevendo uma carta a Tito, quando deixa ele em Creta, ele diz que lá, estabelecendo igrejas e presbíteros de cidade em cidade, ele deveria ter como princípio de vida aguardar a bendita, a bem-aventurada esperança do crente. Com essa bem-aventurada esperança do crente, que o apóstolo Paulo ele chega a dizer que se a gente esperar somente para esta vida aqui, nós devemos nos considerar os mais miseráveis de todos os seres. Porque nós, entre todos os seres, nós somos o único que tem alma e espírito e que são eternos.
E que mesmo que a matéria se destrua e se corrompa, pois o homem interior vai se corrompendo dia após dia, há uma alma dentro de nós, há um espírito em que são eternos. E se nós não firmarmos, porque a Bíblia é clara, e o apóstolo Paulo outra vez nos diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Nós estamos na certeza, na convicção de que somos filhos de Deus. E sendo filho de Deus, nossa alegria não pode ser corrompida, não pode ser roubada, não pode ser destruída por acontecimentos desta vida aqui. Porque temos uma alegria permanente na pátria celestial. Ainda que em alguns momentos choremos, soframos as consequências do mundo em que vivemos, as dores das perdas, soframos as consequências, muitas vezes, de decisões e escolhas equivocadas. Mas quando nós lemos a Bíblia atentamente, nós descobrimos que não é impossível ter alegria permanente. Quando nós olhamos para os acontecimentos na vida do patriarca Jó, quem de nós que perdeu 10 filhos em um dia só? Quem de nós que teve que velar todos os filhos em uma vez só? Imagine ser desfiliado, ter o prazer, a alegria de ter criado 10 filhos e, de repente, encontrar-se a sós. Vamos mais além, ter trabalhado, batalhado, lutado a vida inteira para construir algo. E um tsunami avança e rouba e leva tudo, sem deixar nada. Um terremoto, como é algo mais comum na terra onde vós habitais, leva tudo. E te encontras no meio da rua, sem ninguém e sem nada. E qual seria a tua atitude? Imagine este crente, pastor Ícaro, que quer desviar porque não recebe uma visita do pastor. Este crente que não quer vir mais na igreja ou quer trocar de igreja porque os irmãos não o amam, porque a irmã fulana não lhe deu um abraço. Imagine este crente, irmãos, de que perdeu a alegria de viver porque perdeu o emprego, porque roubaram o seu carro quebrou. Então, seria bom, nesse momento, nós refletirmos que classe, que espécie de crente nós somos. O apóstolo Paulo nos apresenta argumentos fantásticos de uma vida de serviço com alegria. O capítulo 4, nos versículos 6 até o 8 do livro de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo, os biblistas concordam que esta é a última carta, os últimos escritos de Paulo, e até alguns chegam a dizer que nem foi ele que escreveu, ele somente ditou, e que foi escrito possivelmente por Lucas. Mas este texto revela o que é ter alegria na esperança. Ele disse, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Segundo dizem os historiadores, não mais do que 6 meses depois, o apóstolo Paulo foi ordenado à decapitação pelo imperador Nero. O Espírito de Deus havia comunicado ao Espírito de Paulo de que a hora havia chegado, o momento é a final.
E ele não está resmungando, não está reclamando, não está chorando, não está expondo suas mágoas, suas dores e tanto de sabores. Mas ele está dizendo que combateu o bom combate. Ele está entendendo, compreendendo que a carreira dele está se terminando. E de tudo isso que ele tem de alegria, é que ele conseguiu guardar a fé. Ao guardar a fé, ele já sabia de antemão que a coroa da justiça estava guardada para ele. E ele diz, olha, não é só para mim, mas é para todos aqueles que também amarem a vinda do Senhor. Quando Paulo escreve a Tito dizendo que nós devemos aguardar a bem-aventurança. E qual é a bem-aventurada esperança do crente, irmão? Por que nós somos crentes? Por que estamos na igreja? Por que fazemos parte de um culto como este? Por que estamos aqui, eu nesta manhã, aqui no Brasil, os irmãos à noite aí? Porque reservamos este momento na sexta-feira para cultuarmos, senão para dizer que estamos esperando a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na expectativa, estamos confiados de que a qualquer momento, em qualquer circunstância, em qualquer situação desta, qualquer hora dessa, Jesus vai voltar. Jesus vai arrebatar a sua igreja. E quando isto acontecer, quando isto realmente suceder, eu e você estaremos com alegria esperando. Se a morte chegasse para nós antes disso, lembro-me agora do dia 30 de outubro de 2004, quando tive uma das experiências mais extraordinárias com a morte. Em cima de uma cama estava uma mulher moribunda. A morte, o câncer, havia destruído seus pulmões. Em 2 meses, um câncer fulminante aparece. E ela está à morte, não suportando a dor, essa serva de Deus, que era minha tia, casada com o irmão da minha mãe. Uma mulher de Deus extraordinária, e comigo havia uma ligação espiritual muito forte, pois era como uma mãe espiritual. Me havia auxiliado, educado muito na obra no ministério. Quando ainda jovem, solteiro, esta mulher todos os dias me chamava na sua casa para me aconselhar e orientar acerca da obra de Deus. Mas naquele dia, ela estava ali jovem, 44 anos de idade, sendo levada por um câncer. Quando as dores eram insuportáveis, ela dizia para mim, cante um hino para mim, vamos cantar um corinho, por favor, me deem uma morfina que eu não aguento mais de dor. Mas se eu vivi a minha vida sem reclamar, não é agora no final que eu vou reclamar e jamais murmurar. Então vamos cantar. E as últimas palavras dela, depois de um gemido de dor, ela disse para mim, não desista. O céu é maravilhoso. Eu vejo um coral de anjo cantando. Não tem como dizer o que é o céu. Mas aconteça o que acontecer, passe o que você tiver que passar, não desista do céu, porque o céu é maravilhoso. Encostou a sua cabeça e partiu para a eternidade sorrindo. A dor era demais e a vida se esvaiu, mas o sorriso nos olhos, nos lábios, estampado no rosto, demonstrava que o céu se abria para recebê-la. Portanto, meu amado irmão, não há luta, não há problema, não há dificuldade, não há doença, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, querido, nesta manhã, para mim, nesta noite, quando muito cedo aqui ainda pensava, orava,
daqui para lá, de lá para cá, pensei em uma mensagem para pregar, mas já próximo da hora do culto, o Espírito Santo veio com veemência, com força na minha alma e me fez entender que eu estaria diante de pessoas pregando neste dia que precisam descobrir ou redescobrir a razão da sua fé, que precisam repaginar, reprojetar a sua forma de servir a Deus. É por isso, meu amado irmão, que você não tem alegria em servir na igreja. É por isso que você faz resmungando, renegando, sempre encontrando uma historinha, uma desculpa, uma conversa, um assuntinho para tentar, de alguma maneira, justificar a sua falta de alegria. Mas a origem dessa falta de alegria de servir a igreja é porque você mudou o alvo da tua fé. É porque você anda meio perdido, meio sem rumo, meio sem direção, sem saber o que quer da vida. Mas que neste dia o Espírito de Deus possa nos apresentar para nós o argumento mais extraordinário que tenhamos e que podemos nós agora, meus amados irmãos, estarmos certos de uma coisa. Se eu e você perdermos a perspectiva do céu que nos espera, se eu e você perdermos a visão do céu, logo perderemos a visão do reino de Deus. Perderemos a visão do reino dos céus e já não terá mais valor, já não terá mais para nós o porquê nós estarmos na casa de Deus, o porquê estarmos no serviço, na obra de Deus. E então tudo nos será pesado, tudo nos será difícil, tudo nos será complicado. Estaremos aí nos arrastando, porque perdemos a esperança de ver o céu se abrindo, a esperança de ver o nosso Cristo verdadeiro voltando a arrebatar a sua igreja. O apóstolo Paulo tinha tanta alegria na volta de Jesus que ele dizia: nós, os que estivermos vivos. Ele tinha esperança que Jesus voltasse a buscar a igreja no primeiro século já. O primeiro século para ele já era a volta de Jesus. Então imagine você que ele está dentro de uma prisão sentindo a morte, ele está lutando no vale da sombra e da morte, mas ele está ali dizendo que ele combateu o bom combate, a alegria dele é ter guardado a fé. Então, aconteça o que acontecer, venha o que vier na tua vida, não perda a esperança, porque a esperança vai produzir a alegria na tua alma, de que, por certo, independente das lutas, das guerras, das batalhas, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, que a gente não pode comparar. Não podemos, de maneira nenhuma, comparar as nossas aflições do tempo presente. Nós não temos esse direito de ficarmos comparando aflições, lutas, problemas deste tempo presente. De maneira nenhuma. Por quê, meus amados irmãos? Porque a glória que há de ser revelada, nada pode ser comparado. Então, jamais, em situação alguma, ceda à tentação de perder o prazer, a alegria de servir ao Senhor. Como que você não vai perder a alegria de servir ao Senhor? Mantendo viva a esperança de que um novo céu e uma nova terra, de que a santa cidade, a Jerusalém, Nova Jerusalém de Deus, é a nossa cidade.
é o nosso lugar, é a nossa residência eterna. Eu sempre digo para os irmãos, na igreja onde, por misericórdia de Deus, sirvo ao Senhor como pastor, digo a eles, queridos, o meu objetivo é o céu, eu nasci para ir para o céu é meu lugar, e eu vou lutar noite e dia e noite pelo céu, porque o céu foi feito para mim. Lá tem um lugar preparado e eu não vou jogá-lo fora, não vou desprezá-lo. Portanto, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus, o céu é nosso lugar. O céu é o lugar que eu e você devemos olhar, apontar e dizer: é o meu alvo. E então nada vai roubar esta alegria, porque eu tenho uma esperança firme. E essa esperança não é como o ditado que diz que a esperança é a última que morre, porque a esperança do crente se chama Jesus Cristo voltando buscar-lhe. Em nome de Jesus, irmão, alegra teu coração, alegra a tua alma e volta a cantar, volta a adorar a Deus, volta a ser cheio do Espírito Santo, a jejumar, a levantar de madrugada, a oferecer um jejum pelo menos por semana na presença de Deus, volta a ter um momento na presença de Deus. Eu fiz um desafio para a nossa igreja, aqui onde pastoreamos, durante 30 dias, pegar um diário e escrever tudo o que faz durante o dia, desde o momento que desperta até o momento que deita. Escreve tudo num diário, pode ser no celular, pode ser no tablet, pode ser no meio eletrônico, mas escreve detalhadamente tudo o que você fizer durante 30 dias. Se nós pegarmos 30 vezes 24, seriam 720 horas. Se durante 30 dias você não conseguir oferecer pelo menos 10% da tua vida, do teu dia, em oração, em adoração e louvor ao Senhor, se você não conseguir oferecer pelo menos 10% de jejum, se você não conseguir oferecer pelo menos 10% de serviço na obra de Deus, cultuando, meditando, adorando, louvando, isso daria tão somente 30% da sua vida oferecida a Deus. Sabe o que é isso, meu irmão? Significa que você não conseguiu entender o que é servir a Deus. Você não conseguiu compreender, você pode estar na igreja achando que serve a Deus, mas está querendo se aproveitar de Deus. Estás querendo usufruir e até mesmo usurpar aquilo que é de Deus. Nós estamos na igreja, Cristo morreu por nós, para que eu e você glorificássemos o nome dele pela salvação providenciada no Calvário, a providência eterna da salvação. E enquanto vivemos aqui, servirmos à igreja, aos irmãos, ao reino de Deus com alegria, glorificando o nome do Senhor. O apóstolo Paulo vai mais além, e ele diz que além da alegria na esperança, o crente jamais deve perder a capacidade de ter consigo a longanimidade, a paciência. Paciência também é uma das qualidades do fruto do Espírito que o Paulo apresenta aos Gálatas. A paciência, ela vem com as tribulações. A paciência é desenvolvida na nossa vida com as experiências da vida, com as situações, as circunstâncias. E na nossa vida, nós passamos por tribulações. Somos afligidos dia após dia. Somos atacados ferozmente
pelo inimigo das nossas almas, usando as armas que ele tem no seu dispor em uma guerra ilegal, porque o diabo não tem regras para guerrear. Satanás, ele usa tudo o que ele puder, toda arma que ele tiver à disposição para atribular as nossas almas, para perturbar a nossa vida, para tirar o sossego, tirar a paz, tirar de nós a esperança de vida eterna, conduzir nós por caminhos assustadores, de vale, de sombra e morte. Mas é nesta hora em que o crente deve ter paciência. É nesta hora que o crente deve dizer, como disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar. Ainda que ele me mate, é nele que eu esperarei. Então, enquanto espera, o tempo a gente não sabe. Nós não temos controle do tempo. E nas lutas e tribulações, parece que o tempo não anda. Parece que o relógio para. Parece que as coisas deixam de girar. Que a gente vai ficar o tempo inteiro naquela luta. É choro, é lágrima, é dor. Sangramos a nossa alma. Mas é neste momento em que nós devemos ser pacientes. Adotarmos como no hospital, quem de nós já foi internado no hospital sabe que lá no hospital é adotado regras, é adotado um cardápio adotado pelos médicos, pelos nutricionistas, é mudado o sistema de alimentação, o sistema de dormir, todo um sistema é criado para que aquele paciente passe por aquele processo da melhor forma possível, melhorando a sua vida, a sua qualidade de vida enquanto é recuperado. Então, paciente, meu irmão, descansa no Senhor. A tribulação, por maior que seja, ela vai passar. O que tu não podes perder é a perspectiva do céu. Porque se você perder a perspectiva do céu, a tua esperança vai se esvair. Logo não terás alegria e tampouco terás paciência para suportar a tribulação. É por isso que tem crente que quer desistir, que desvia. Hoje, nós temos uma igreja dentro das igrejas e outra fora. Não sei até se não chega a mais desviados do que crentes. Por quê, meu irmão? Porque perdeu a esperança, logo não tendo alegria, não há paciência para suportar as tribulações. Mas o apóstolo Paulo dá a receita para nós. Todo vencedor, todo crente que serve a Deus também serve a igreja. E ao servir a Deus e a igreja, deve servir com alegria e quando tudo parece dar errado, seja paciente. Calma. Os teus planos podem se frustrar, os teus projetos podem falhar, as tuas ideias, a como você desenhou, planejou, projetou, arquitetou, pode tudo dar errado. Mas lembre-se que Deus não falha, Deus não erra, Deus não se equivoca. E por fim, o apóstolo Paulo dá-nos a receita completa da vitória. Perseverança. Com alegria, paciência e perseverança, com essas três atitudes, você nunca, nunca sairá perdedor.
Você nunca vai perder se você tiver alegria, paciência e perseverança. Perseverar, meu amado irmão, em que devemos perseverar? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Na oração. Se nós pudéssemos inverter, nós diríamos que primeiro devemos perseverar na oração, para depois termos alegria e podermos ter paciência. Mas não, irmão. O apóstolo Paulo não está errado. Ele não errou a sequência da instrução para o povo, sendo ele um rabino, um homem de alta cultura e conhecimento religioso, um homem de intimidade com Deus extraordinário. Ele não errou a fórmula que ele apresentou. Ele não inverteu os polos. Se não houver a alegria na esperança, a razão da nossa fé, do nosso serviço no reino, é a nossa esperança. Se não houver esperança de que tudo que vivemos e fazemos e praticamos é para a glória do Senhor e é porque Ele vai voltar, e que não é aqui que nós receberemos recompensa, então nunca haverá paciência e tampouco oraremos. Quem não tem esperança não ora, irmão. Você vai conhecer crentes na igreja, irmãos, que não dobram o joelho para orar, que não tem prazer na oração, não tem prazer de estar na presença do Senhor, de dobrar o seu joelho, tirar o relógio da frente, tirar o celular, o despertador, esquecer-se do mundo aqui e ficar a sós com o Senhor, por tempo indeterminado em jejum e oração. Consagrar o dia, consagrar a vida, consagrar o tempo para o Senhor. Esse negócio de perseverar em oração, Paulo escreve que devemos orar sem cessar. A todo tempo devemos orar. Devemos orar em qualquer circunstância. Está alegre, ore. Né? A Bíblia diz: está alegre, cante, mas cante adorando, louvando, orando na presença do Senhor. O segredo, meu irmão, da vitória, o segredo da perseverança, o segredo da alegria, o segredo da paciência é a oração. E esta oração não é uma oração corriqueira, esta oração não é uma oração oportunista, oração momentânea, oração somente interesseira em receber, em querer ganhar alguma coisa, se aproximar de Deus somente para pedir. Esta oração é uma oração de quem tem intimidade. Esta é uma oração de quem tem todo o tempo do mundo para o seu Senhor. Perseverar em oração não é somente achar que tirar alguns segundos, minutos já está bom. Perseverar em oração é manter uma vida permanentemente em oração. Permanente é o tempo inteiro. Constância é sempre firme. Não igual um eletrocardiograma, que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, um sobe e desce, um desce e sobe. É uma mudança de humor absurda. O crente que persevera em oração tem uma linha reta, mantém uma vida sempre nivelada em direção à ascendência de vida de oração. Melhor essa linha reta, vamos mudar por uma ascendente. Uma que sempre está evoluindo, sempre está crescendo, sempre está avançando, sempre está mais além.
Por isso eu quero te convidar nesta hora, que possamos, eu e você, entender o propósito de Deus para nós na terra. Enquanto estamos aqui, passamos por tribulações. Enquanto estamos por aqui, somos atacados dia e noite para que a nossa fé, a razão da nossa esperança seja destruída. Mas que o Espírito de Deus, oh aleluia, oh glória, glória a Deus, que o Espírito de Deus tenha liberdade para agir no teu ser, no meu ser, na nossa alma, e possamos viver o extraordinário de Deus, estabelecendo como solidez da nossa fé, do nosso serviço na obra de Deus, essas três atitudes. Que nenhuma circunstância falte para nós alegria, paciência e perseverança, porque se estejamos revestidos dessas três atitudes, permaneceremos inabaláveis, permaneceremos sólidos na rocha, na certeza e na convicção de que o momento que chegar a nossa hora de partir, estaremos cantando louvores ao Senhor. Não seremos agarrados de surpresa, não seremos presos pela surpresa, mas estaremos como Paulo na expectativa, dizendo: guardei a minha fé. Estou acabando a carreira, mas guardei a minha fé. E como é, pastor, que eu provo que guardei a minha fé? Porque a minha alegria não está nas conquistas da vida aqui. A minha alegria não está no sucesso. A minha alegria não está nas coisas desta vida, mas na esperança de ver o meu Cristo amado, estar com Ele para sempre. É por isso que tenho guardado a minha fé em meio às tribulações, através da fortaleza da oração. Permaneço, persevero dia e noite em comunhão com o céu, porque o mecanismo de me levar até o céu e me manter íntimo de Deus é a oração. Oração em línguas, no Espírito, oração com a razão, com a consciência, sabendo o que quer, o que pede, clamando, intercedendo, gritando, adorando, louvando, mas permanecer na presença do Senhor. Que Deus, meus amados, nos ajude a permanecer firmes e fiéis na presença do Senhor. Deus abençoe, pastor Ícaro. Obrigado pelo privilégio. Glória a Deus. Meus amados, em nome de Jesus. Glória a Deus.